obrigado e obrigado por terem a paciência de realmente, depois de um intervalo necessário, continuarmos ainda no mesmo registro, ou espero que seja. Eu coloquei algumas questões de partida relativamente ao tipo que adotei, ou seja, como é que se explica, e acho que vem um bocadinho na manhã, como se explica que as misericórdias em geral, a misericórdia do Porto, tenham uma durabilidade e, digamos, naquilo que são as suas funções e as suas relações entre o corpo, as obras corporais e o espírito, as espirituais, que todos vós sabem disto de forma geral, à luz de um compromisso dos inícios do século XVI. Estas questões são desafios que não se esgotam nesta apresentação, mas servirão para equacionar algumas questões. O poder da memória, como elemento que credibiliza, digamos, era algo que se podia vir a explorar, credibiliza interna e externamente a instituição da misericórdia, fazer memórias, que parece ser um elemento agregador de gestão patrimonial e de exibição, mediação, catalisação desse património. Estas questões gerais têm sido debatidas no seio de um grupo que efetivamente está a trabalhar na história da Santa Casa da Misericórdia do Porto. O arquivo está organizado dentro dos canos da época e por isso é que temos a possibilidade de explorar essa vertente e por isso mesmo nós procuraremos o título, isto está aqui esquematizado, nada de muito importante, também se não aparecesse não era fundamental, mas o título encara 3 níveis de abordagem que é necessário discutir. Memória, estratégia, que conduz a uma acumulação, gestão, acrescento do património, memória como fator de crédito e de confiança e, digamos que podíamos dizer, que se aplica à questão das misericórdias em geral, mas no caso da misericórdia do Porto é o nosso estudo caso. Talvez um bocadinho discutir, um bocadinho só, a questão da memória e as concepções que podem funcionar como ferramentas base ao definirem a memória como fonte de conhecimento, de cópia, de armazenamento e ainda de rentabilização para formar ideias novas. As potencialidades da memória, o desmontar das suas valências, dos processos de memória individual e coletiva, atravessa áreas disciplinares. Recordo porque me atrai digamos, aquilo que é um estudo do Prémio Nobel da Medicina, de 2000, Eric Kandel, que produziu uma obra em busca da memória, o nascimento de uma nova ciência da mente. Isto foi publicado em 2006, ele ganhou o Prémio Nobel em 2000. O seu percurso académico começou na História, em Harvard, com um doutoramento acerca do pensamento nacionalista. Ao evocar as suas próprias raízes judaicas e dos seus familiares, interrogou sobre a formação da memória, que tocou muito, viveu o Holocausto, para se focar na mente, em termos de biologia celular e molecular, e os processos biológicos que nos permitem recordar. Evidentemente que eu dei esta volta para pensar na memória como recurso, como uma necessidade de sobrevivência que é a tónica que ele toca. Esta questão é mais do que abordada pela teoria da história da memória, sobretudo em torno da verdade histórica expressa num jogo dialético constante entre o lembrar e o esquecer, entre o recordar e o apagar. Vários autores têm estudado, sobretudo, o estudo do esquecimento, que tem sido muitas vezes negligenciado por historiadores e filósofos da história. Os 4 tipos de esquecimento elencados em algumas obras são os evidentes. O primeiro é aquele que todos sofremos, que é episódio, quando não nos recordamos de algo momentâneo. O segundo tipo de esquecimento, e é aquele que nós queremos aqui dar valor, é o que o historiador ou alguém que tenta reconstruir algum pedaço do passado tem. Isto não diz respeito à perda de conhecimento, tem a ver com aquilo que sentimos que é relevante na nossa reconstrução do passado, o que pressupõe uma escolha. Neste caso, as fontes escritas que os historiadores dispõem
são resultado do mesmo tipo de procedimento de seleção que acontece na mente dos historiadores. Aquilo que então era sentido como importante, o qual não é garantia da sua real importância, num contexto mais lato do que a experiência da fonte do autor, é mais provável que tenha uma importância grande agregada a si neste momento. Assim, obtemos uma seleção de uma seleção, uma ênfase naquilo que já foi enfatizado. É este que nós vamos aqui explorar a propósito da memória, da construção da memória da Misericórdia do Porto. Claro que eu não deixo aqui de colocar os dois outros tipos. O terceiro é aquilo que poderíamos chamar do esquecimento conceptual, que muito nos atinge. Nós já vimos hoje que a questão da terminologia inclui, portanto, os historiadores que têm que ter o cuidado para não se esquecerem da consciência do significado na época. O quarto e último tempo é aquilo que nós chamamos repressão. Esquecer coisas porque não as queremos lembrar. Ou não querem que nos lembremos delas. Mas sobre isso não daria muito para explicar. Ora, Jacques Le Goff, já agora também não posso, porque este estudo é muito interessante, eu voltei a relê-lo por causa disto, na enciclopédia Einaudi, acerca das diferenças das sociedades da memória, essencialmente oral, até às sociedades, e destacamos das sociedades da escrita. Baseado muito na acessão do Antoine Bourdain, que dividiu a memória em 5 períodos, não vou falar deles, mas que iriam da transição oral à eletrónica. E que Jacques Gaudi intitulou A Domesticação do Pensamento Selvagem. Mas, como ambos defendem, esta distinção entre culturas orais e escritas relativamente à memória não se podem radicalmente dividir, embora não deixem de ter as suas especificidades. Ele lembra que os homens de memória, como narradores, como lembrar da sociedade de Timor, com quem convivi, não têm um papel fundamental, mas não têm o mesmo papel dos mestres de escola, quando a escrita se torna útil. Portanto, a escrita tem que ter uma utilidade, e neste sentido é mais um grauzinho para tocar nesta questão. O que de comum se poderá apreciar entre oral e escrita é o da organização material do espaço em que se inserem, que aparece como uma espécie de garante da manutenção, da transmissão da memória do grupo. No fundo, é a institucionalização das formas de apropriação de espaços vitais, sendo que o património, seja ele qual for, portanto começa a ganhar valor, tem uma identidade simbólica que ajuda a construir essa mesma ideia de instituição. Esta componente do espaço tornou-se muito mais visível desde que a análise histórica se interessou não tanto ou apenas pelos grupos sociais como elementos definidos pelo seu lugar no sistema de produção, mas mais pelas representações culturais associadas à construção de identidades sociais. Este ponto pode ser a base para um estudo comparativo de instituições religiosas, dado que é este o tema, e eu tentei trazer para aqui a possibilidade disto de ser oportuno para fazer comparações com instituições aquém e além, que pela sua estrutura e topologia oscilam entre a componente material, corporal e a espiritual, entre a oralidade e a escrita, entre a memória figurada e a escrita, entre as regras tomistas, que é muito interessante buscar isto, meditar com frequência no que se quer recordar, a meditação preserva a memória está ligada ao corpo, e depois, quando Erasmo começa a pôr de fora estes princípios unicamente, e diz que é preciso, essa memória tem que ser baseada no estudo, na ordem e no cuidado, para se tornar credível. Claro que eu gostava de aplicar todos estes aspectos, olhando e pensando se realmente a Misericórdia do Porto, ao produzir a informação, efetivamente teve isto por trás. Eu não tenho certeza nada disto, mas não quero deixar de colocar estas questões. Porque esta reflexão obriga-nos a questionar a construção da memória, como é que ela se constrói, quais são as suas bases, nesta evolução entre a oralidade, a imagem e a escrita, a inscrição, o esquecimento e a seleção, na construção de uma narrativa que associe património e confiança, património e credibilidade, perante o que seria inacreditável. Neste caso, selecionamos alguns elementos que contribuem, talvez, para apenas três aspectos que emergem das misericórdias em geral, nomeadamente a misericórdia de Lisboa,
E a primeira alicerce tem a ver com a imagem que é construída pelos outros relativamente às misericórdias e em relação à misericórdia de Lisboa. Por exemplo, leiam-se as passagens do relato acerca da misericórdia de Lisboa, feito por uma missão de embaixadores japoneses, em 1590, em que, ao confrontarem-se com a misericórdia de Lisboa, ficam admirados, espantados, sublinhando alguns aspectos completamente inacreditáveis, como seja a igualdade entre a plebe e a nobreza. Quando a certa altura dizem que é verdadeiramente régio, é digno de nota que homens, não só da plebe, mas também os da maior nobreza, são designados para gerir as funções desta casa, principalmente aquela que ocupa o lugar de supremo cônego e é eleito anualmente por maioria de votos. Este é muitas vezes um titular ou filho de titular. É coisa digna de admiração que esta sociedade, não tendo rendimentos anuais, nem podendo tê-los, segundo o seu regulamento, todavia, do dinheiro legado pelos testamentos dos defuntos, ou de qualquer outro modo pago, possui um tão grande público que distribui todos os anos 30, 40, até às vezes 60 mil cruzados por pobres, viúvas, raparigas menores, homens estrangeiros e quaisquer outros que sofrem de pobreza e miséria. Daí vem que é tão grande a confiança nesta confraria que muitos, pondo de lado amigos e parentes, lhe entregam o cuidado e a resolução dos seus testamentos, ou muitos pedidos, e pensam ter tido sorte se a confraria aceita esta incumbência. Ora, este primeiro elemento é interessante porque é uma imagem que rompe com aquilo que são as redes familiares e confia, portanto, naquilo que é uma estrutura que tem a credibilidade de todos, sendo completamente incrédulo para aqueles que estão a reconhecer e a definir. Um segundo elemento que me parece interessante tem a ver com aquilo que são as imagens construídas pelos próprios, ou seja, dei o exemplo, apenas um exemplo, de como se vão definindo discursos que veem a instituição misericórdia como algo perfeitamente credível, institucionalizado, com formas de ser que ultrapassam aquilo que eram as diferenças funcionais, geracionais e sociais. Isso tem a ver com aquilo que nos próprios compromissos estava instituído. A perda de crédito individual e coletivo fazia-se, sobretudo, quando o património não era bem gerido, e tenho aqui, selecionei 3 aspectos: a venda de bens, os gastos indivíduos e os casamentos de recolhidas ou de órgãos. No primeiro caso, não se podiam lançar os bens deixados às misericórdias sem, e sobretudo, serem adquiridos por quem fosse da própria misericórdia, não podiam gastar indevidamente e, finalmente, não podiam distribuir, isto muito brevemente, porque era escândalo para o que pudesse acontecer, não podiam certamente beneficiar aquelas que estavam mais próximas. Portanto, uma ideia de credibilidade que tinha que ser assegurada e fortemente cumprida. Ora, os compromissos e os seus sucedâneos regulamentos são o primeiro exercício de memória, dentro do conhecimento do estrito cumprimento do herdado. Toda a ação de despedimento por incumprimento das obrigações de cada irmão, e em particular da mesa e da junta, pressupunha uma cautelosa averiguação de culpas, para se escusarem escândalos e demandos, sendo que crédito e reputação, isto são palavras tiradas dos compromissos, são constantemente invocadas, porque de fazerem o contrário poderão resultar inconvenientes em tanto descrédito e quebra de irmandade. Segredo e não memória é uma expressão utilizada como uma arma de credibilidade, porque o segredo que se deve guardar em semelhantes matérias, além de ser coisa pertencente a julgamento, é uma das coisas mais necessárias ao governo da Santa Casa da Misericórdia e a liberdade com que os irmãos devem de proceder no votar e mais outras vertentes. A quebra do segredo poder-se-ia resolver internamente, de forma discreta e delicada, ou se passava pelo domínio público, era por ser um notório na cidade, não exigia cautelas. A questão do escrito e do oral, e como o escrito tinha esta dupla dimensão, ela devia ser reservada, senão, se era efetivamente conhecida, podia à vontade ser divulgada. Mas esta questão do segredo é talvez
das mais polémicas para quem estuda e tem andado a estudar à volta destes livros do segredo. Toda a gente anda a ver o que será isso de segredo, que seria talvez a chave da institucionalização. Nós encontramos na Misericórdia do Porto um livro chamado Segredo, que dizia: este livro deve estar fixado na gaveta do escrivão da casa para se conservar muito em segredo sempre que nele se escrever. Só que, quando vamos abrir o livro não tem nada de especial. Ou melhor, e esta é que é a questão tão interessante. Ela corresponde àquilo que é um livro que faz parte da série dos chamados livros de lembranças. Então, talvez seja. Então, aqui é que entramos no estudo do caso da Misericórdia, porque fiz este périplo todo, para vocês verem que existem estas questões gerais e é interessantíssimo como a Misericórdia do Porto estabelece as suas bases numa organização cuidada das suas lembranças. Literalmente chamam-se livros de lembranças. São 9 livros, sendo que 2 já eram mais antigos, passam-se a chamar os livros primeiros e depois os livros segundos. Até descobrirmos este imbróglio foi complicado. Mas a partir de certa altura, do número 10 em diante, passam-se a chamar livros de atas da mesa ou protocolos. E pensamos, mudou extraordinariamente. Não. É que os livros de lembranças são para lembrar aquilo que é essencial. Não está lá tudo e são sempre livros reservados. O que consta lá, 1000 coisas, não vos vou agora dizer, não temos tempo. Sendo que, a partir de 1835 aproximadamente, surgem uns outros livros. Esses sim, são impressos. Porque, aliás, a Misericórdia vai se preocupar em arranjar uma tipografia, que por sua vez onde educa crianças, etc. E estes são relatórios anuais perfeitamente, são 100 e tal, estes são 100, mais aqueles que são pura e simplesmente e sistematicamente livros que têm como objetivo lembrar, deliberar e são constantemente registados. Aliás, eu chamo isto, a primeiro aspecto, a transmissão de informação. E isto leva a um outro elemento. No quadro orgânico-funcional é a ideia da preocupação de registro, de recuperação da informação, como nós hoje dizemos em ciência da informação. Reparem, livro em que estão recopiladas todas as rendas e obrigações da casa e aqui advertências necessárias para algumas coisas da casa e se acham no livro das lembranças e recopilações dela que serve para o futuro. Isto já são recopilações dos livros de lembranças e assim sucessivamente. Ora, este aspecto é muito interessante porque nós podemos assistir, não sei o tempo, 5 minutos, é interessante, chama atenção para um outro livro que é, ou melhor, que é a institucionalização do ofício do cartorário, que é algo que nós estamos a estudar esses livros, nós estamos no projeto, nessa questão, que é começar a perceber que estruturas é que se vão desenvolvendo para efetivamente serem eficazes no correto cumprimento das competências que são o registro sistemático daquilo que interessa à instituição. Interessam muitas coisas. O património, como é que dar aos pobres, como tratar dos doentes, quem é que tem prioridades, o que é isso dos irmãos que estão na mesa, o que é isso do definitório, o que é que corresponde a cada um, etc, etc, etc. E é muito interessante dizer, mostrar que quando surge um regimento que só vai surgir em meados do século XVIII, é um regimento muito interessante, porque já pressupõe que é preciso um cartorário e 2 ajudantes, sendo que o escrivão, logicamente, existe como alguém que registra essas atas. E é interessante também verificar que alguns livros chamam a atenção para aquilo que é, eu não resisto a isto, intitulo este livro, em 1667, mais pelo que espero que venha a ser com as emendas que lhe fizerem, do que pelo que é em si é presente. Pelos descuidos que terá do original e pelos que se lhes seguirão dos traslados, sendo preciso precedessem muitos até se compor nesta forma, ainda tal qual ela seja. Mas eu lhe dei princípio, com a esperança de que nestes anos seguintes se aperfeiçoe, pois não vai ainda ajustar com toda a exação que deve. E por aí fora, porque minha culpa, para chamar a atenção para como é que se deve pagar as rendas, quando é que se deve
registar as missas, etc. Isto tudo começa a surgir uma organização, porque há aqui fases que nós já notamos, meados do século XIX, a necessidade de organizar. Bem, eu devo dizer que já nestes do século XVII, século XVIII, há preocupação de dizer onde é que estão os livros. Aquilo que hoje chamamos unidades de instalação. Os livros que são digamos, as certidões do património, os testamentos, estão na gaveta mesmo ao nível o que está mais atrás, o que está mais frente. Até que em meados do século XIX se estrutura por bancos. São bancos. Bancos que significam prateleiras. Eu ainda vi prateleiras, infelizmente desmancharam aquilo tudo. Mas nós tínhamos a percepção de uma certa hierarquia do espaço e, efetivamente, estão a ver a D, compromissos, copiadores, eleições, estatutos, etc. É aí que estão os livros de lembranças. Ou seja, aquilo que é verdadeiramente, que tem de estar constantemente registado. E aqui é que eu chamo mais uma vez a recuperação da informação. Vejam como, ao longo do tempo, em particular no século XIX, isto são só uma pequena amostra, surgem repertórios de índices alfabéticos de legislação, guia jurídico de citações de decretos, ou transcrições, ou inventários, e este que é muito interessante, dois grandes cartorários do Porto, Luís de Sousa Couto e Crobino Lagoa, que escrevem isto, explicam o porquê do inventário, ideia geral de cartório e mistério do cartório. É para duas coisas fundamentais que eu queria sublinhar. Uma é para ser útil o trabalho, a função, aquilo que é preciso gerir muito bem e tem que ser transparente essa gestão. A outra é já para criar uma memória, porque no meio disto começa a haver subsídios para a história e já começam a meados do século XIX. Os compromissos e os regulamentos servem para outra coisa, que se vão multiplicando ao longo do tempo, como vocês veem, com todas as relações com instituições da cidade, que eu não posso falar. E talvez, finalmente, ainda também não vou falar porque é desde o coro da Igreja, que vem até 1820, era importantíssimo, hoje falamos dos clérigos de manhã, é que esta ideia da necessidade de um apuramento daquilo que são as intenções dos falecidos é o mais precioso daquilo que tem que ser rigorosamente cumprido. E termino com as novas formas de compromissos, que é sem dúvida a exibição de património ou as novas formas de trabalhar esse património, que é a Galeria dos Benfeitores, que fica instituído no regulamento já do século XIX. Galeria está no capítulo 15 e 16 e, finalmente, um regulamento específico só para o conservador, que tem que exibir os quadros e as obras que vão sendo encomendadas para mostrar aquilo que é a identidade da misericórdia. Bom, isto em breves traços.